A neve caía suavemente sobre a cidade, transformando as ruas em um cenário de cartão postal. Lojas exibiam corações de veludo e chocolates finos, enquanto casais se abraçavam, embalados pela promessa do Dia dos Namorados. Para a maioria, era uma época de romance e carinho. Para Clara, era uma contagem regressiva para o horror. Clara e Daniel eram o casal perfeito, ou assim parecia. Juntos desde o ensino médio, dividiam um apartamento aconchegante, sonhos ambiciosos e a crença de que seu amor era inabalável. Até que Daniel começou a mudar. Pequenos atrasos se tornaram noites inteiras fora. Ligações não atendidas se tornaram silêncios frios. O brilho nos olhos dele, antes só para ela, agora parecia ter se dissipado, ou pior, ter se direcionado para outro lugar. Naquele ano, o Valentine's Day cairia em um sábado. Daniel, com um sorriso forçado que não alcançava seus olhos, propôs uma noite especial. Um baile de máscaras temático Corações Despedaçados, em uma mansão antiga nos arredores da cidade. Era um evento exclusivo, anunciado em um folheto que ele havia encontrado por acaso. Clara, apesar de um nó no estômago, concordou. Talvez em uma tentativa desesperada de reacender a chama que parecia se extinguir. No dia do baile, Clara vestiu um longo vestido preto de seda e uma máscara de renda escura que cobria metade de seu rosto. Daniel, elegantemente de smoking, usava uma máscara prateada com desenhos intrincados. Ao chegarem à mansão, o ambiente já era perturbador. Velas cintilavam em candelabros empoeirados, projetando sombras dançantes nas paredes. A música, uma valsa lenta e melancólica, parecia vir de outra era. Os convidados, todos mascarados, moviam-se como fantasmas em um sonho sombrio. Parece um filme de terror, Clara sussurrou para Daniel, tentando uma piada para aliviar a tensão que sentia. Daniel apenas deu um sorriso estranho. É a temática, meu amor. Corações despedaçados. Perfeito, não acha? A cada passo, Clara sentia uma opressão crescente. Os olhos de algumas máscaras pareciam segui-la. Havia um cheiro estranho no ar, algo metálico e adocicado, que ela não conseguia identificar. De repente, Daniel a deixou sozinha, dizendo que precisava resolver algo. Perdida na multidão de figuras mascaradas, Clara começou a sentir um calafrio. Ela vagou pelos salões da mansão, observando os detalhes grotescos da decoração. Vasos com rosas murchas e espinhos afiados, estátuas de cupidos chorando lágrimas de sangue e retratos antigos de pessoas com expressões de profundo desespero. Em um canto mais escuro, ela viu um grupo de pessoas sentadas em cadeiras antigas, imóveis, suas máscaras refletindo a luz bruxuleante das velas. Pareciam esperar algo, ou alguém. Foi quando ela viu aquela máscara. Uma máscara vermelha, com detalhes em preto, de um coração com rachaduras profundas, como se tivesse sido remendado. Era a mesma máscara que Daniel havia mencionado ter visto em um sonho. Uma máscara que ela achava que só existia em sua mente. Ela sentiu um arrepio na espinha. Ao se aproximar, o dono da máscara virou-se. Era uma mulher que Clara conhecia muito bem. Era Lívia, a colega de trabalho de Daniel, aquela que ele dizia ser apenas uma amiga. O coração de Clara apertou. Ela podia ver os olhos de Lívia por trás da máscara, cheios de uma satisfação cruel. Antes que Clara pudesse reagir, a música parou abruptamente. As luzes da mansão começaram a piscar e em seguida se apagaram, mergulhando o salão em uma escuridão quase total, iluminada apenas pelas velas oscilantes. Um sussurro coletivo ecoou pelo ambiente e Clara sentiu um pânico crescente. Quando as luzes voltaram, fracas e intermitentes, Clara viu a cena diante dela. No centro do salão, onde antes havia uma mesa de bebidas, agora se erguia um altar improvisado. Sobre ele repousava um corpo. Não era apenas um corpo, era um manequim. Mas era um manequim de Daniel. E não era um manequim comum.
Ele estava vestido exatamente como Daniel havia saído de casa, com o mesmo smoking. Mas o que a fez gritar foi o coração exposto em seu peito, ensanguentado e pulsante. E então, o horror mais absoluto se revelou. Aquelas figuras sentadas imóveis, com as máscaras estranhas, não eram apenas espectadores. Eram os corações despedaçados. Cada um deles segurava um pequeno objeto envolto em um pano de veludo. E em uníssono, eles começaram a desvendá-los, revelando mais corações idênticos ao do manequim, mas menores, quase infantis. Cada um com um nome gravado. Amor. Uma voz feminina, distorcida e ecoante, anunciou do fundo do salão. Era a voz de Lívia. Ela estava sem máscara agora, e seus olhos eram de um vermelho assustador. É o maior presente que podemos dar, e também o maior que podemos tomar. Clara tentou correr, mas seus pés pareciam presos ao chão. Os outros convidados, as figuras mascaradas que antes dançavam, agora se voltaram para ela, seus olhos vazios e fixos. Ela percebeu então o cheiro adocicado e metálico que pairava no ar. Era o cheiro de sangue. Lívia se aproximou, um sorriso gélido nos lábios. Seu coração, Clara, é o que falta para completar nossa coleção. Daniel foi o primeiro a entender. Clara sentiu um puxão. Alguém atrás dela a segurava. Ela se debateu, desesperada, mas as mãos eram fortes, frias. Ela sentiu uma dor aguda no peito, um rasgar que a fez perder o ar. A última coisa que viu foi Lívia, a máscara de coração rachado de volta em seu rosto, comemorando, enquanto seu mundo desmoronava em uma escuridão sem fim, em um baile de corações que, de tão despedaçados, se tornaram sanguinários. No dia dos namorados seguinte, a mansão foi encontrada abandonada, coberta por uma espessa camada de neve. Nenhuma alma viva. Apenas o eco de uma valsa melancólica e o cheiro persistente de algo doce e metálico. E, em um dos salões, empoeirada e esquecida, uma máscara de renda escura jazia no chão, como um lembrete silencioso do baile dos corações despedaçados. Era o dia dos namorados, e a chuva fina que caía sobre São Paulo tornava a cidade ainda mais melancólica. Clara e Pedro, um casal que celebrava 5 anos de namoro, decidiram fugir dos restaurantes lotados e das clichês românticas. Em vez disso, alugaram uma pequena casa isolada na Serra da Cantareira, prometendo um ao outro uma noite de paz, vinho e filmes antigos. A casa, encontrada em um site de aluguel de temporada, tinha um charme peculiar. Antiga, com paredes de pedra e telhado íngreme, era rodeada por uma mata densa. Ao chegarem, o silêncio era quase palpável, quebrado apenas pelo canto distante de um coruja. Clara sentiu um arrepio. É um pouco assustador, não acha? Ela brincou, abraçando Pedro. Ele apenas sorriu, beijou sua testa e disse: "É perfeito, ninguém vai nos incomodar aqui." A noite começou como planejado. Fizeram um jantar simples, acenderam a lareira e abriram uma garrafa de vinho. As risadas preenchiam a sala, afastando a sensação de isolamento. Por volta da meia-noite, quando a chuva aumentou, Pedro foi até a cozinha buscar mais lenha. Clara, aconchegada no sofá, ouviu um som estranho vindo do andar de cima. Um lamento suave, quase um sussurro. "Pedro, é você?" Ela chamou, mas não houve resposta. O som se repetiu, mais distinto agora, como um choro abafado. O coração de Clara começou a acelerar. Ela se levantou e subiu as escadas lentamente. A casa tinha apenas um quarto no andar de cima e a porta estava entreaberta. Uma brisa fria soprou do cômodo. Ao espiar, ela viu. No centro do quarto, flutuando a poucos centímetros do chão, estava uma figura translúcida. Era uma mulher, vestida com um longo vestido branco, os cabelos negros caindo sobre o rosto pálido. A figura parecia emanar uma tristeza profunda.
De repente, a mulher virou a cabeça e seus olhos, vazios e negros como poços, fixaram-se em Clara. Clara soltou um grito abafado e tropeçou para trás, caindo escada abaixo. Pedro, que voltava com a lenha, a encontrou no chão pálida e tremendo. "O que foi, meu amor? Você está bem?" Ele perguntou, ajudando-a a se levantar. Tem uma mulher lá em cima, um fantasma!" Clara gaguejou, apontando para o andar de cima. Pedro tentou acalmá-la, achando que ela estava sonhando ou havia bebido demais. "Você deve estar cansada, meu amor. Não tem ninguém lá." Mas Clara insistiu, seus olhos arregalados. Para provar que não estava louca, Pedro pegou uma lanterna e subiu as escadas com Clara agarrada em seu braço. Ao chegarem ao quarto, estava vazio. O ar frio ainda permanecia, mas não havia sinal da figura. "Eu juro, Pedro, eu vi!" Clara sussurrava, suas unhas cravadas no braço dele. Pedro, embora cético, sentiu um desconforto. Ele notou que a cama estava impecavelmente arrumada, mas havia uma pequena mancha escura no travesseiro. Parecia antiga e desbotada. Na manhã seguinte, ao fazerem as malas apressadamente, Clara ainda estava abalada. Pedro, para distraí-la, sugeriu que pesquisassem a história da casa na internet. Em um antigo fórum local, encontraram a verdade macabra. A casa pertencia anos atrás a um jovem casal. Era o Dia dos Namorados e o marido, um arquiteto, havia planejado uma surpresa romântica para sua esposa, uma pintora. Ele havia encomendado um retrato dela e planejava dar a ela como presente. No entanto, na noite do Dia dos Namorados, antes que ele pudesse presenteá-la, um incêndio misterioso consumiu o andar de cima da casa. A esposa, grávida, morreu carbonizada no quarto. O marido, em desespero, sobreviveu, mas nunca mais foi o mesmo. Dizem que o incêndio foi causado por um acidente com a lareira, mas muitos sussurravam que a alma da mulher, cujo amor foi interrompido, nunca deixou aquele lugar. A mancha no travesseiro, Clara percebeu com horror, era o que restava do retrato queimado, do amor perdido e não entregue. Clara e Pedro fugiram da casa, sem olhar para trás. O Dia dos Namorados nunca mais foi o mesmo para eles. Sempre que a data se aproximava, a lembrança do eco do amor perdido assombrava seus pensamentos. Um lembrete sombrio de que, às vezes, o amor pode ser tão eterno quanto o sobrenatural. O Dia dos Namorados amanheceu com um céu cinzento sobre São Paulo, um presságio sombrio para o que estava por vir. Sofia acordou com o celular vibrando. Uma mensagem de Mateus. "Bom dia, meu amor. Mal posso esperar para te ver hoje à noite. Reserva de sempre às 20 reais. Te amo." Um sorriso tomou conta do rosto de Sofia. Mateus era o amor da sua vida, e aquele seria o primeiro dia dos namorados deles como casal. Eles se conheceriam em um restaurante charmoso no centro, onde tinham seu lugar especial. O dia de Sofia foi repleto de pequenas tarefas e a ansiedade gostosa da expectativa. Escolheu o vestido vermelho que Mateus tanto gostava. Fez uma maquiagem leve, mas elegante. Às 19h30, o trânsito da cidade já estava caótico. Mas ela pegou um táxi, ajeitando a pulseira que Mateus lhe dera no aniversário. Ao chegar ao restaurante, a música suave e as luzes baixas criavam uma atmosfera romântica. O garçom a cumprimentou. "Sofia, seu namorado já está na mesa." Sofia sentiu o coração acelerar. Ele chegou cedo, pensou com um misto de surpresa e carinho. Ao se aproximar da mesa no canto, viu Mateus sentado, de costas para ela. Ele usava o terno escuro que a deixava louca e seu cabelo estava impecavelmente arrumado. "Mateus, meu amor," ela sussurrou, tocando levemente seu ombro. Ele se virou. O sorriso de Mateus era tão caloroso e familiar, mas havia algo estranho em seus olhos. Um brilho que não era o habitual, um vazio sutil que Sofia não soube decifrar. "Sofia, você está linda," ele disse, sua voz um pouco mais baixa que o normal.
Ele segurou a mão dela com uma frieza que a surpreendeu. Desculpe, minhas mãos estão geladas. Ele riu, um som sem alegria. Eles pediram o jantar e conversaram como sempre. Mateus parecia um pouco distraído, respondendo às perguntas de Sofia com pequenos atrasos, como se estivesse processando cada palavra. Sofia notou que ele não tocou em sua comida, apenas movia o garfo pelos vegetais. Você não está com fome? Ela perguntou. Ele deu de ombros. Perdi um pouco o apetite. A emoção de te ver, eu acho. A noite avançava e, apesar da estranheza sutil, Sofia se sentia feliz. O amor deles era real e nada poderia abalar isso. No entanto, o ar frio que emanava de Mateus começou a incomodá-la. Ela se encolheu no banco. Está com frio? Ele perguntou. Um pouco. Você está muito gelado hoje, ela respondeu, apertando sua mão, que parecia um pedaço de mármore. Quando a conta chegou, Mateus se levantou para ir ao banheiro. Já volto, ele disse, e seu olhar vazio a perfurou por um segundo antes de ele se afastar. Sofia esperou. 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos. Uma sensação de pânico começou a subir. O garçom se aproximou. Está tudo bem, senhorita? Sim, meu namorado só foi ao banheiro. Ele deve estar demorando um pouco. O garçom fez uma expressão confusa. Senhorita, seu namorado, mas a senhora estava sozinha nessa mesa o tempo todo. O sangue de Sofia gelou. Não, ele estava aqui. Nós jantamos. Ela apontou para a cadeira vazia à sua frente. Ele estava sentado bem aqui. O garçom, com uma paciência forçada, explicou. Senhorita, eu a atendi pessoalmente quando a senhora chegou. E a senhora pediu uma mesa para uma pessoa. Não havia ninguém sentado aqui. Sofia sentiu o chão sumir sob seus pés. Isso não é possível. Ele me mandou mensagem hoje de manhã. Ele me esperou aqui. Nesse momento, seu celular tocou. Era o irmão de Mateus. Sofia, eu sinto muito ter que te dar essa notícia assim, mas o Mateus, ele sofreu um acidente de carro ontem à noite. Ele não resistiu aos ferimentos. As palavras dançaram na mente de Sofia, incompreensíveis. Ontem à noite? Mas ele estava aqui, sentado na sua frente, há poucos minutos. Não pode ser. Ele está aqui. Ele me mandou mensagem. Ele está no banheiro. O irmão de Mateus estava chorando do outro lado da linha. Não, Sofia. O corpo dele foi encontrado esta manhã. Ele morreu na hora do acidente. A ficha caiu. As mãos frias, o olhar vazio, a falta de apetite, o silêncio estranho, o ar gelado. Tudo se encaixou em um quebra-cabeça macabro. O garçom, vendo o desespero de Sofia, entregou-lhe uma flor, uma rosa vermelha solitária que estava no centro da mesa. Acho que esta é a sua, senhorita. Ela não estava aqui antes. Sofia pegou a rosa. Não era uma rosa comum. A rosa estava fria como gelo e suas pétalas estavam murchas, como se tivessem passado por um congelamento súbito. E presa entre as pétalas havia um pequeno pedaço de papel, com letras elegantes que ela reconheceu, como a caligrafia de Mateus, estava escrito: Feliz Dia dos Namorados, meu eterno amor. Eu prometi que te encontraria e sempre cumprirei minhas promessas. Sofia soltou um grito de horror que ecoou pelo restaurante silencioso. Ela não estava sozinha. Ela não havia imaginado. Ela havia tido seu último encontro no Dia dos Namorados, com um fantasma, com o eco do amor que a morte não conseguiu apagar. E o ar frio que ainda a envolvia era um lembrete do seu encontro com o além. Era o Dia dos Namorados. E a noite caía sobre São Paulo com uma garoa persistente e gelada. Isabela, uma estudante de medicina de 23 anos, estava no laboratório da faculdade, exausta. O último ano estava sendo brutal e a data romântica mal existia em sua mente, ofuscada por anatomia e patologia. Mas então, seu celular vibrou.
Uma mensagem de Lucas, seu namorado, um historiador apaixonado por ocultismo e lendas urbanas. Feliz Dia dos Namorados, meu amor. Sei que está atolada, mas prometo que esta noite será inesquecível. Tenho um presente especial para você. Me encontra no portão do Cemitério da Consolação, à meia-noite. Não se atrase, não é um encontro comum. Isabela riu. A paixão de Lucas por lugares antigos e histórias mórbidas era conhecida, mas um cemitério à meia-noite no Dia dos Namorados era tipicamente ele. Ao mesmo tempo, um arrepio percorreu sua espinha. Havia algo de inquietante na mensagem. Uma urgência que não condizia com o usualmente calmo Lucas. Ela terminou suas anotações, sentindo a adrenalina de um encontro inusitado. Pegou um táxi e, pontualmente à meia-noite, estava diante dos portões imponentes e de ferro forjado do Cemitério da Consolação. O silêncio era profundo, quebrado apenas pelo gotejar da chuva nas árvores e o distante barulho do trânsito na Avenida Paulista. Lucas não estava lá. Isabela esperou, olhando o relógio no celular. 00:05, 00:10. Uma sensação de apreensão começou a corroê-la. Será que era uma brincadeira? Mas Lucas nunca faria uma brincadeira tão cruel. De repente, a velha portaria do cemitério, que parecia abandonada, abriu-se rangendo. Um homem idoso, o coveiro, surgiu na porta. A senhorita está esperando alguém? Sim, estou. Meu namorado, Lucas, ele pediu para eu encontrá-lo aqui. O coveiro olhou para ela com olhos cansados, mas profundos. Lucas. Ah, sim. O jovem que gosta de histórias. Ele está lá dentro. Você pode ir. Ele apontou para uma alameda escura que se estendia para dentro do cemitério, iluminada apenas pelas fracas luzes dos postes distantes. Ele está na 7ª cova. É o presente dele para você. Isabela franziu a testa. A 7ª cova? Que tipo de presente é esse? Mas a curiosidade e uma crescente inquietude a impeliam. Ela caminhou pela alameda, sentindo o ar pesado e a frieza dos túmulos ao seu redor. Cada passo ecoava no silêncio, e as sombras das esculturas pareciam se contorcer na escuridão. Ela contou as covas, o coração batendo mais forte a cada número. 1ª, 2ª, 3ª, até que chegou à 7ª. Era um túmulo antigo, com uma lápide gasta pelo tempo quase ilegível. Mas, surpreendentemente, havia uma única rosa vermelha fresca, vibrante, sobre a terra. Isabela se aproximou, e um cheiro estranho, adocicado e terroso, pairou no ar. Não era o cheiro de flores, mas algo mais denso, quase nauseante. Ela notou que a terra ao redor da rosa estava ligeiramente revirada. Lucas, você está aqui? Ela sussurrou, a voz tremendo. Então, algo se moveu na escuridão atrás da lápide. Uma figura. Era Lucas. Ele estava lá, de pé, suas roupas molhadas pela chuva, e os olhos, mesmo na penumbra, pareciam estranhamente opacos, sem o brilho habitual. Ele segurava uma pequena caixa de veludo que não havia visto antes. Demorou, meu amor. A voz dele soou um pouco mais rouca, mais distante do que ela se lembrava. Eu sabia que você viria. Isabela sentiu um alívio misturado com um desconforto profundo. Lucas, o que é isso? O cemitério? A 7ª cova? Que presente é esse? Ele estendeu a mão e o toque de sua pele era glacial, quase doloroso. É um presente de verdade. Um presente que prova que nosso amor é eterno. Ele abriu a caixa de veludo. Dentro, sobre um forro de seda escura, havia um anel. Mas não era um anel comum. Era um anel de noivado, com uma pedra escura e opaca, que parecia absorver a pouca luz ambiente. E mais aterrorizante, o anel parecia estar incrustado com pequenos fragmentos de algo que pareciam ossos. Isabela engasgou. Lucas, o que é isso? Ele sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. É um presente de um amor que nunca morre.
É parte de mim, parte de nós. Eu o fiz para você. Achei que esse lugar seria perfeito para o nosso futuro. Juntos para sempre. O cheiro adocicado e terroso se intensificou e Isabela finalmente reconheceu o odor de terra fresca, de algo que havia sido desenterrado. E então ela percebeu. As roupas de Lucas estavam sujas de terra e havia um pedaço de algo branco e irregular preso em seu cabelo. De repente, um relâmpago clareou o céu e a cena foi iluminada por um breve, mas terrível momento. No clarão, Isabela viu o rosto de Lucas com clareza chocante. Seus lábios estavam levemente azulados e em uma das laterais de sua testa havia uma rachadura escura, como se algo tivesse a atingido com força. Os olhos, vazios e sem vida, revelaram a verdade mais aterrorizante. Não era Lucas, não o Lucas que ela conhecia. Era um eco, uma casca fria, um morto-vivo. Ele havia morrido, e o presente da sétima cova era mais do que um anel. O relâmpago se foi, e a escuridão voltou a envolver os dois. O sorriso de Lucas se alargou, e a voz dele se tornou um sussurro cavernoso. Feliz Dia dos Namorados, meu amor. Eu nunca vou te deixar, nunca. Isabela soltou um grito de pavor que rasgou o silêncio do cemitério. Ela largou o anel, que caiu na terra úmida com um baque abafado, e correu. Correu sem olhar para trás, o som do gotejar da chuva e o odor de terra e morte a perseguindo. Atrás dela, na sétima cova, o som de um sorriso frio e a promessa de um amor eterno e macabro ecoava na noite chuvosa. Ela nunca mais olharia para o Dia dos Namorados da mesma forma. O presente da sétima cova havia sido a revelação de um terror que a perseguiria por toda a sua vida. O Dia dos Namorados chegara com a promessa de uma noite de celebração no suntuoso solar das Acácias, um antigo casarão transformado em salão de festas na zona oeste de São Paulo. Era ali que Léo, um músico talentoso, aguardava sua namorada, Ana, uma bailarina de alma livre e sorriso contagiante. Eles planejaram um jantar romântico à luz de velas e depois um baile exclusivo para casais, uma tradição que o solar mantinha em datas especiais. Léo chegou mais cedo, ansioso para surpreender Ana com a melodia que havia composto para ela. O solar estava estranhamente silencioso. Apenas algumas luzes brilhavam nos janelões empoeirados do segundo andar. E o hall de entrada, geralmente vibrante com música e risadas, estava imerso em uma quietude sepulcral. "Boa noite", Léo chamou, a voz ecoando. Ninguém respondeu. Um ar frio, quase gelado, percorreu o hall, e Léo sentiu os pelos de seu braço se eriçarem. Ele pensou que talvez o baile ainda não tivesse começado ou que tivesse chegado muito antes. Subindo a grande escadaria, os degraus de madeira rangiam sob seus pés, cada rangido um martelo em sua mente. No topo, uma porta entreaberta revelou o salão principal. E foi então que Léo viu. O salão estava iluminado por centenas de velas, cujas chamas tremeluziam, criando sombras dançantes nas paredes. O que o chocou foi o que estava acontecendo ali dentro. Centenas de casais, todos vestidos para um baile de gala, todos dançando. Mas não havia música, não havia um único som. Eles deslizavam pelo salão em um silêncio absoluto. Seus movimentos eram fluidos, perfeitos, como se a música existisse apenas em suas mentes. Os rostos dos dançarinos estavam fixos em expressões de felicidade, mas seus olhos eram vidrados, sem vida, e um tom cinzento pálido cobria suas peles, como a superfície de uma estátua antiga. Léo sentiu um arrepio gélido que veio do fundo de sua alma. Aqueles não eram pessoas vivas, eram bonecos, ou pior. Enquanto observava, a porta do salão se fechou suavemente atrás dele, um som que fez seu coração disparar. Léo se virou, mas a porta estava selada, sem maçaneta aparente. Ele estava preso,
Seu olhar varreu o salão novamente e então ele a viu. Ana. Ela estava ali no centro do salão, dançando em perfeita sincronia com um parceiro invisível. Seu vestido branco, que ele tanto amava, parecia embaçado, quase translúcido. Seu cabelo, antes tão vibrante, estava sem brilho, e em seu rosto o mesmo sorriso vazio que ele via nos outros dançarinos. "Ana!" Léo gritou, sua voz rouca de desespero. Ela não reagiu. Continuou a dançar, girando em um ritmo fantasmagórico. Léo correu em sua direção, empurrando os casais silenciosos, que mal se moviam para dar passagem. Quando ele finalmente a alcançou, tocou seu ombro. Sua pele estava fria, como a de um cadáver. "Ana, sou eu." "Léo," ele implorou, balançando-a gentilmente. Os olhos de Ana se fixaram nele, mas não havia reconhecimento. Então, lentamente, o sorriso em seu rosto começou a se contorcer, a se alargar em algo grotesco e sem alegria. Um som inaudível escapou de seus lábios, um sussurro que Léo sentiu em seus ossos, mais do que ouviu. "Você chegou, meu amor." A voz não era a dela, era oco, rasposo, como folhas secas arrastadas pelo vento. Em pânico, Léo tentou abraçá-la, mas seu corpo parecia se desfazer em suas mãos, tornando-se mais translúcido. Ele sentiu um calor súbito e nauseante emanar dela, um cheiro adocicado e pútrido que só poderia ser o cheiro de decomposição. E então, os outros dançarinos pararam. Todos eles, em um movimento uníssono, viraram suas cabeças para Léo, seus olhos vidrados fixos nele. O silêncio no salão se tornou ensurdecedor, opressor. A bailarina, que era Ana, estendeu uma mão ossuda, ainda com o anel de noivado que Léo lhe dera, e tocou o rosto dele. "Agora, dance conosco para sempre." A pele dela estava descolando em algumas partes, e a face, antes um sorriso pálido, agora revelava o que havia por baixo. Uma caveira com traços de sua amada. Léo soltou um grito agonizante, mas ninguém no salão se moveu. O som de seu desespero foi absorvido pelo silêncio opressor. Enquanto os casais silenciosos começavam a se aproximar, seus rostos pálidos e seus olhos sem vida, refletindo o brilho das velas, Léo percebeu a verdade mais horrenda. O solar das acácias não era um salão de festas, era um mausoléu. E o baile era a eterna dança das almas condenadas, presas em um dia dos namorados que nunca terminaria. Ana não estava ali para encontrá-lo, mas sim para atraí-lo. E o presente que ela lhe oferecia era a eternidade em uma dança macabra, sem música, sem vida, apenas o eco de um amor que a morte havia corrompido. A última coisa que Léo sentiu antes da escuridão o consumir foi a frieza de uma mão esquelética puxando-o para o centro do salão, para a dança silenciosa que duraria para sempre. E o último som, apenas em sua mente perturbada, foi a melodia distorcida de uma música que ele jamais comporia. A noite do Dia dos Namorados era sufocante em São Paulo. Um calor úmido e pesado que parecia pressionar o ar. Ricardo, um cozinheiro talentoso e ambicioso, estava na cozinha de seu apartamento, preparando o que seria a refeição mais especial de sua vida. Não para sua namorada, mas para ela, uma nova e muito peculiar alma gêmea que ele havia encontrado. Meses atrás, Ricardo havia mergulhado em livros antigos e sites obscuros sobre rituais de amor e conexões sobrenaturais. Ele estava cansado dos relacionamentos convencionais, das superficialidades, das desilusões. Queria um amor eterno, incondicional, que transcendessem o físico. E encontrou a receita perfeita em um grimório empoeirado, um ritual conhecido como o Banquete das Almas Gêmeas. A promessa era clara. Através de uma fusão espiritual e carnal, uma conexão além da morte seria forjada. O preço? Uma alma disposta a ser a metade do ritual. Ricardo havia feito sua escolha.
A primeira parte do ritual exigia um sacrifício. Não um sacrifício de sangue, mas de essência. Sua antiga namorada, Sofia, havia sido a vítima perfeita. Ela o amava cegamente, e seu amor puro era o ingrediente principal para o laço. 2 semanas antes, em um encontro que parecia banal, Ricardo a convidou para um jantar em seu apartamento. Sofia, inocente, aceitou. Ele serviu um vinho sedativo, e enquanto ela dormia, ele a levou para o quarto, onde o altar estava pronto. O ritual do Grimório era detalhado e gráfico, descrevendo como a essência vital de uma alma era transferida. Não houve sangue, nem dor aparente. Apenas a absorção, um sussurro de energia que ele sentiu atravessar seu próprio corpo, deixando Sofia vazia. Ela não estava morta no sentido tradicional, mas sua alma, sua vitalidade, seu eu, havia sido drenada. Ela jazia ali, um invólucro pálido, com um sorriso sereno, quase sonhador nos lábios. Ela era agora a concha do ritual, a porta de entrada para a alma gêmea que ele iria invocar. Naquela noite de Dia dos Namorados, Ricardo estava preparando o banquete final. Ele se moveu pela cozinha com uma precisão cirúrgica, os olhos brilhando com uma excitação doentia. O prato principal era uma iguaria rara, uma mistura de carnes exóticas e ervas, mas o ingrediente secreto era o mais perturbador. Ele havia cuidadosamente preparado pequenos petiscos, partes do corpo de Sofia, maceradas e misturadas com temperos, para serem consumidas por ele. Era o último passo para a fusão, a assimilação da alma gêmea que ele invocou. A sala de jantar estava preparada. Velas negras iluminavam o ambiente e um aroma pesado de incenso preenchia o ar, misturado com o cheiro adocicado e ferroso do que ele estava prestando. No centro da mesa, sentada ereta em uma cadeira, estava Sofia. Seus olhos estavam abertos, fixos no vazio, e o sorriso sereno ainda estava em seus lábios. Ela estava vestida com o vestido favorito que ele havia lhe dado como uma noiva fantasmagórica. Ricardo sentou-se à frente dela, sua boca salivando. Ele ergueu um cálice de vinho escuro. "Para nós, minha alma gêmea", ele sussurrou, bebendo o líquido e sentindo um calor se espalhar por seu corpo. Ele começou a comer. Cada garfada era um ato de profanação, uma violação dos limites da vida e da morte. Mas para Ricardo era o ápice do amor, a consumação de um desejo profundo. Ele sentia a energia de Sofia, suas memórias, seus sentimentos se fundindo aos seus. E junto com isso, ele sentia a presença da outra alma, a que ele havia invocado, tomando forma. Conforme ele comia, a pele de Sofia começou a mudar. Pequenas rachaduras apareceram em seu rosto e a cor pálida deu lugar a um tom mais cinzento e ressecado. O sorriso fixo em seus lábios se alargou, se tornando menos humano, mais um esgar de satisfação macabra. De repente, os olhos de Sofia, antes vazios, começaram a piscar. Lentamente, ela ergueu uma das mãos com os dedos rígidos e tocou o rosto de Ricardo. A voz que saiu de sua boca não era a de Sofia. Era uma voz gutural, estrondosa, que parecia vir de uma profundeza insondável, mas ao mesmo tempo era a voz de Ricardo, ligeiramente alterada. "Sim, meu amor, estamos completos." Ricardo sentiu um prazer doentio, uma sensação de poder e controle que ele nunca havia experimentado. A alma gêmea havia se manifestado, habitando o invólucro de Sofia, e agora ela estava totalmente ligada a ele. Mas então, algo mais aconteceu. O sorriso no rosto de Sofia, agora ainda mais largo e desfigurado, se abriu ainda mais, revelando uma boca escura e profunda. E a voz gutural, agora não apenas de Ricardo, mas com um coro de sussurros distorcidos, continuou. E o banquete não acabou. Os olhos de Sofia, antes vazios, focaram-se em Ricardo com uma fome que não era humana.
A mão que estava em seu rosto apertou com uma força sobrenatural e as unhas dela, antes bem cuidadas, pareceram crescer e se alongar, transformando-se em garras finas e afiadas que começaram a perfurar sua pele. Ricardo gritou, um som de horror e dor, mas o grito foi abafado pela risada estrondosa que saiu da boca de Sofia, uma risada que ecoava com as vozes de inúmeras almas, todas em um coro infernal. O banquete das almas gêmeas não era uma fusão para um amor incondicional, mas para um consumo. Ricardo não havia invocado uma alma gêmea para amar, mas para ser amado, até a última fibra de seu ser. Ele havia se tornado o último ingrediente. A última coisa que Ricardo viu antes que a escuridão o engolisse foi o sorriso de Sofia, que agora parecia estar se alimentando não só de sua carne, mas de sua própria alma, enquanto os murmúrios do coro da alma gêmea sussurravam em seus ouvidos. Feliz Dia dos Namorados, meu amado. Agora, você é meu para sempre, peça a peça. A casa ficou em silêncio. Apenas o cheiro adocicado e pútrido permanecia no ar e o som suave de algo sendo mastigado na escuridão. O ritual havia sido concluído. O amor eterno havia sido forjado e a alma gêmea de Ricardo havia finalmente encontrado seu banquete.